Amados irmãos, a paz do Senhor, esta é uma semana muito especial. Nós estamos começando um bate-papo fundamental com líderes de departamentos específicos de nossa obra, para a gente conversar sobre as influências do culto doméstico, o culto familiar. A gente está com a revista de evangelismo e a gente tem que entender que a primeira alma que a gente tem que alcançar é alguém da nossa família, é esposo, esposa, é tio, é tia, é filho, e filho é fundamental. E eu tenho a alegria de receber hoje a pastora Adriana, é a pastora que cuida de todo o nosso departamento infantil. É um trabalho que a gente diz só a Adriana para realmente conseguir estar com o coração dedicado a isso. E já vem da mãe, é uma benção. Adriana, para quem ainda não te conhece, te apresenta, diz quem você é, filha de quem, esposa de quem, mãe de quem, e sobre, rapidamente, o departamento infantil. Muito obrigado pela alegria de estarmos juntos. A palavra está com você. A paz do Senhor, meu pastor. Eu sou a paz do Senhor, todos que estão ouvindo, né? Meu nome é Adriana, eu sou pastora do departamento infantil na IAPBC sede, né? Sou filha da pastora Eunice e do pastor Antônio Mota, né? Como o pastor falou, eu cresci num lar cristão, minha mãe já trabalhava com crianças, né? E eu tive esse prazer de crescer e aprendendo em casa, né, sobre a palavra de Deus. Eu sou esposa do pastor Elias, né, que é o pastor que cuida do departamento de jovens, e meus filhos são o Pedro Ian e o João Marcos, que também cresceram comigo no departamento infantil, né, eles tiveram também essa oportunidade de estar no departamento infantil e eu tive a honra de trabalhar com eles no departamento infantil da nossa igreja. Que maravilha, que maravilha. Adriana, e vamos ao querido assunto. Vamos juntos. E nós estamos abdicados e desejosos pelo trabalho de culto doméstico. Nós estamos tentando reerguer isto na igreja. Adriana, qual é a relevância de um culto doméstico na vida de uma criança? O valor é, assim, fundamental, né? É enorme, porque, como a gente sempre sabe, o departamento infantil, ele tem pouco tempo com as crianças, né? E esse trabalho de evangelismo, discipulado, ele tem que ser essencial nas casas, nos lares, né? As crianças, elas têm mais tempo com os pais, elas aprendem mais na forma da observação, na forma do ouvir, né? Então, assim, em casa é o lugar mais certo de elas terem mais oportunidade de ter acesso à palavra de Deus. A gente vê, por exemplo, as crianças que têm contato com a Bíblia, contato com a oração, né? Na própria salinha a gente tem a oportunidade de ver. E a criança, ela tem que ser levada à presença do Senhor, não só na igreja, né? Ela deve ter contato com o Senhor junto com sua família. E através delas verem o pai, a mãe louvando ao Senhor, lendo a Bíblia, não é só para experiência, por testemunho, mas também para que elas aprendam, né? Elas tenham contato com a palavra do Senhor. Muito bom, muito bom. Então, essa história da gente levar para a igreja no final de semana e acreditar que o filho, só por ter um contato com a igreja no final de semana, mesmo com todo o know-how do departamento infantil, vai crescer e se tornar um grande pastor, e isso é furado. Infelizmente, não vai, né? A gente vê na palavra do Senhor, até separei aqui,
dois textos, né? Os dois são conhecidos, mas quanto mais a gente lê, mais a gente observa que quando a gente não participa desse momento, a gente está negligenciando, a gente está deixando a criança crescer sem a presença do Senhor. E isso, mais tarde, vai gerar graves consequências, né? Não só mais tarde, hoje também, né? Um que eu separei foi Deuteronômio 6, que está no capítulo 6, versículo 6, que é um texto bem conhecido, que fala: essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Né? E o outro texto, ele é um pouquinho mais extenso, mas eu queria deixar só um pedaço dele, que é em Salmo 78, né? Que ele vem falando justamente disso, né? Ele fala: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. E aí o texto segue, né? Então, assim, a gente vê que a Bíblia está bem clara, né? Dessa responsabilidade dos pais de levar a criança ao Senhor. Eles também são esse elo aí, essa ponte, né? Junto com o departamento infantil, né? O trabalho é conjunto, mas o trabalho principal é a família. Agora, Adriana, vamos lá. Com toda a experiência que você tem, praticamente, irmãos, na mão da Adriana já passou, se não foi 50%, foi 60% atual da igreja, né? A gente vê um povo que já vai ter filho olhando para ela e chamando de tia, né? É uma coisa maravilhosa, porque que a gente vê que nasceu na igreja, cresceu, passou por você, depois foi para a mão da Selma, depois foi para a mão do Elias, e depois casou, chegou na mão do Heloís e da Izinha, e estão continuando na igreja. E depois voltam, né, com os filhos para o departamento infantil. E aí os filhos vêm para o departamento infantil. Gente, isso é fantástico, Adriana, isso é fantástico. Agora vamos lá. Como é que é? Como é que o pai faz com a criança? Porque parece que, em razão da idade, não tem muita atenção, tem atenção. Ajuda a gente a preparar um cultinho. Ajuda a gente. O que a gente tem que levar em consideração? Vamos lá. Você agora está falando com gente que tem criança de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 11 anos. Como é que a gente faz, Adriana? Assim, a gente tem que realmente priorizar a faixa etária, né? O culto em família, ele tem que alcançar de uma forma geral, todas as idades, de uma forma que a criança compreenda, né? Assim, a faixa etária, ela exige uma parte mais concreta. A criança não consegue abstrair. Então, por exemplo, somente ler o texto bíblico, para ela não vai ter nenhum efeito, né? Assim, ela não consegue abstrair de ouvir aquilo ali que o pai e a mãe estão falando e colocar em prática, né? Ela não consegue essa contextualização do texto bíblico na vida dela, né? Então, se meu pai, tô falando de Davi e Golias, ela não está entendendo direito. Só simplesmente contando, assim, por mais que a idade, às vezes, contribua para ela poder entender, ela já ouviu a história várias vezes, mas é comprovado cientificamente que a criança ela tem que ter alguns sentidos trabalhando junto, né? Não somente a audição. A audição, ela tem uma facilidade de esquecer muito maior. Se eu tenho vários sentidos trabalhando juntos, quanto mais
a apreensão do conteúdo, mais o entendimento e também mais é a memória disso, né? Como é que faz Então, isso? por exemplo, o simples ouvir, ela vai gravar por um tempo mais curto. Se ela conseguiu compreender, ela grava por um tempo mais curto. Mas se eu vou contar uma história, eu já uso um recurso visual, uma ilustração, um boneco para contar a história, ela grava muito melhor, né? Então, se eu trabalho a visão e a audição, com certeza a compreensão da criança ela é melhor e a memorização é melhor ainda. Então, aquelas bíblias de estudo de criança, com as fotos, aquilo é fundamental, né? Fundamental. Fundamental. É uma coisa que a gente tem conversado muito com as crianças, né? Sobre ter a Bíblia, né? E isso a gente tem que passar muito com os pais também. Porque, assim, uma criança, quando ela entra na escola, por mais nova que ela seja, vamos dizer, eu tive uma aqui que foi bem apressado, ele quis entrar o mais novo, né? Porque viu o mais velho indo para a escola e ele quis logo ir para a escola também. Então, ele entrou com 1 ano e meio, né? Mas, apesar de ser muito novo, ser um bebê, ele entrou, ele tinha um livro, né? O livro era apropriado para a faixa etária dele. Eu não ia dar um livro de uma primeira série para uma criança de 1 ano e meio. Não ia ter sentido, né? Então, o livro, o material, a aula era apropriada para a idade dele, né? Hoje nós temos, assim, inúmeras Bíblias infantis. Você tem Bíblia para crianças que são bebês, até crianças juniores, né? Você tem Bíblias para bebê que vão para a banheira, que ele pode brincar ali enquanto toma um banho, né? Que tem as ilustrações das histórias, como você também tem Bíblias, por exemplo, para os maiores que são em mangá, né? Que são aqueles desenhos em quadrinho, que chamam bastante atenção. Então, assim, vamos ser bem generosos, que agora você não tem a desculpa de falar, não temos material para essa idade. Na nossa idade de criança, a gente não tinha essa variedade. Não tinha Hoje a gente nenhuma. tem, né? A gente tem Bíblia só para meninas, Bíblia só para meninos, Bíblia da princesa, Bíblia inúmeras. Se a gente pesquisa, a gente encontra. Então, assim, não tem a desculpa de, meu filho tem 2 anos, ele não sabe ler. Para que uma Bíblia? Né? Ele vai ter uma Bíblia que não tem palavras escritas, porque ele não sabe ler ainda, mas ele tem história, ele tem um visual. E aquilo ali vai gerar uma curiosidade. Né? Então, assim, a Bíblia é fundamental. A gente pega a criança no departamento que, se você pedir para abrir Gênesis, ele não sabe onde está. E essa é triste, é muito triste. Né? A dificuldade de encontrar um endereço bíblico, que a gente fala com eles endereço, né? O endereço bíblico, que é onde está o livro, onde está o capítulo, onde está o versículo. Se não tiver uma ajuda, a criança não consegue localizar na Bíblia, né? Não são todas, graças a Deus, né? Mas, assim, são pontos que a gente tem que melhorar. E isso é trabalhado no culto infantil, na leitura, não somente no culto infantil, no culto doméstico infantil, mas ao longo de toda a semana, né? A gente também não pode só, vamos botar um culto infantil uma semana, um culto doméstico infantil, e esperar que só uma semana a gente consiga trabalhar tudo. Não, tem que ser ao longo também, né, da semana. Entendi. Agora vem cá, tá ótimo, então a gente já tem Bíblias. Agora, pelo amor de Deus, pai e mãe que estão me ouvindo, às vezes a Bíblia vem só com a ilustração, você tem que saber a história, né? Você, pai e mãe, tem que saber a história. Mas bem, tudo bem. A gente tem as Bíblias. Qual o tempo ideal para um culto de uma criança? 2 horas, 3 horas e meia, como é que é? É bem diferente, né? Bem diferenciado o culto doméstico que envolve a criança, né? Também o tempo que ela tem ali de atenção é bem reduzido em relação ao de um adulto, né? Então, a gente tem que ver também que, mesmo sendo criança, tem diferença de um tempo de apreensão de entendimento, se a criança é menor ou se a criança é maior. Vamos dizer, uma criança que é bem pequenininha, né, um aninho,
Você não vai dar um sermão, né? Você não vai dar o mesmo conteúdo que você... Principalmente, por exemplo, o casal tem 2 filhos, um de 2 e um de 12, né? Então, o que você dá de conteúdo bíblico para uma criança de 2 anos é bem diferente do de 12, né? O de 12 já é mais profundo, né? Mas isso quer dizer que eu vou trabalhar separado? Não, eu vou tentar, de uma forma criativa, envolver as 2 crianças. É lógico que vai ficar um pouco meio termo, né? Você não pode ir muito além por causa da menor e nem pode ser também muito superficial por causa da maior, né? Nesse exemplo, por exemplo, nesse caso, por exemplo, a gente podia fazer assim, colocar até a criança maior responsável por alguns momentos que ajude a criança menor, né? Ela monitorando ali naquele momento. Como assim? Por exemplo, a criança maior, ela já consegue contar uma história para o menor, ela consegue entender a linguagem do menor, porque é irmão, então ele sabe mais ou menos como que é a compreensão do irmão, né? Então, é um trabalho em conjunto. Geralmente, uma criança que é bebê, ela, assim, nos 2 anos, 5 minutos que você contar uma história bem contada, com muito empenho, ela já consegue pegar o conteúdo que você quer passar, né? Não precisa ter um tempo muito grande, porque às vezes você faz uma coisa que é 20 minutos para uma criança de 2 anos, ela já perdeu a atenção no início já. Então, tem que ser bem, bem trabalhada essa questão, tanto da faixa etária quanto do tempo de duração. Ah, que bom. E você acredita naquela técnica, é uma técnica nova que hoje estão usando. Alguns pais estão fazendo assim: primeiro contam uma história, aí depois as crianças têm que prestar bastante atenção na história, porque elas vão representar a história, né? Aí tá lá Davi e Golias, né? Aí, de vez em quando, sai pancadaria, mas tudo bem, não tem problema, é normal. Você crê que essa técnica da representação é uma das formas de concretização? Porque parece que tem outras, né? A técnica do desenho, a técnica. Oh, Jesus, eram 3 que eu tinha na cabeça, agora já era. Fala um pouquinho para a gente dessas técnicas, como é que elas são possíveis? Existem várias técnicas, né? Inclusive, a gente até usa muitas delas no culto infantil, nos domingos à noite, né? A representação é fantástica, eles se movimentam, aí você tem vários sentidos trabalhando junto, então isso gera, assim, uma compreensão muito melhor, né? Até porque eles se empenham, eles querem participar. A representação é fantástica, né? Assim, em ponto de vista de que eu vou representar o Davi, então eu quero dar o meu melhor, eu quero entender, e aí você coloca, por exemplo, as frases que ele falou. Não é o objetivo, não é só a dramatização, o objetivo é que ele pegue o texto bíblico, ele coloque no coração e guarde aquilo ali, né? Então, o texto, por exemplo, eu quero trabalhar que Davi confiou em Deus, ele não confiou na própria força. Eu posso fazer a criança repetir o texto, eu falando e ela repetindo o que o Davi falou para Golias, né? Existem outras formas também, além da representação. A gente tem a do desenho, né, que é também fantástica. Ninguém conhece uma criança que não gosta de desenhar, né? Geralmente, quando se dá a atribuição de desenhar, é o que eles mais gostam, eles usam as cores e tudo mais. Então, contou a história, pode, no caso, fazer o desenho, e depois eles podem mostrar o desenho, explicar o que eles entenderam da história, né? O que eles desenharam da história, o que eles gostaram da história, por que gostou, né? Geralmente eles explicam. Vamos voltar ao caso de Davi. Desenhou Davi, né? Lá com Golias, e aí desenhou um momento que Davi estava afrontando, que o Golias estava afrontando Davi, né? Por que você desenhou? Aí ele vai explicar, com certeza ele vai explicar, porque Davi foi corajoso, Davi mostrou que ele não temeu, porque ele tinha Deus, ele vai explicar com as palavras dele, né? E ali, naquele momento, o pai e a mãe vai estar avaliando se realmente alcançaram o objetivo daquela história, né? Na hora do culto doméstico. Então,
também é outro ponto. Na simples coisa, uma massinha de modelar, você já dá de outra forma, né? Por exemplo, você contou a história da Arca de Noé, aí você trabalhou com a massinha para fazer um bichinho. Quem fez esse bichinho que você fez agora? Ah, fui eu, fiz com a massinha. Mas o bichinho de verdade, quem foi que fez? Foi Deus, né? E aí você vem puxando para o que você quer ensinar ali, para o seu filho e para a sua filha. Tá? Gente, que legal, né? Outras formas, você tem fantoche. Ah, mas eu não tenho esses recursos, eu não tenho fantoche. Irmãos, tem uma quantidade de ideias na internet que a gente consegue fazer assim, aulas fantásticas com as crianças e os pais conseguem também trabalhar. Tipo, fazer o personagem com batata, com cenoura, né, com a colher de pau que faz o mingau lá, você consegue contar a história para a criança, faz os olhinhos no papel, gruda na colher, né? A gente consegue contar várias histórias usando qualquer coisa. Olha, não, é um universo, né, é É. um universo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Adriana, tem uma coisa que eles adoram, que é no momento do culto, o momento do louvor. Cada um pega tipo um copo assim e se transforma um microfone, que para eles a imaginação é fantástica, né. Uhum. E no cultinho doméstico, essa parte da música é muito importante, né, porque ela alia a questão da sonoridade, você grava a música e tem música que a gente tem na cabeça desde criança e não sai, não sai. Eu me lembro, não era o momento do culto do louvor, era o momento da escola dominical. A mamãe ia lá, acordava a gente revoltado de estar sendo acordado, né, mas ela cantava: "Esta é a nossa escola, escola dominical". Ah, meu Deus, eu não sai da mente. Então, me fala sobre essa questão da música, e como é que a gente usa a música, não só no cultinho, mas no dia a dia. O pai pode usar isso de forma estratégica? Como é que é? Com certeza, né? É um culto, o culto doméstico é um culto, a gente usa cultinho de uma forma carinhosa, né? Porque a gente está trabalhando com crianças, mas ele tem que ter todos os pontos de um culto, tem a oração, tem a leitura da Bíblia, tem o louvor, né? Tem outras coisas que a gente pode aproveitar, a memorização de versículo, mas voltando à música, a música, o louvor, né? A criança ela é apresentada para várias músicas, e se a gente não apresenta as músicas que louvam ao Senhor, ela vai estar entoando músicas totalmente que não agradam a Deus, né? A música, ela é essencial, né? Se a gente for estudar a música faz parte, não tem um ser humano que não viva sem a música, que viva sem a música, né? O que eu falo para os pais? A música, tanto a música, o louvor da igreja, porque tem músicas que são de adulto que são compreensíveis para a criança, né? Que ela consegue entender. Tem outras que são muito conotativas, não assim, abstratas, né? Que eles não conseguem entender o que a música está cantando. Às vezes até troca uma letra, canta outra coisa, né? O que eu sugiro aos pais, quanto menor a criança, mais eles têm que ter um repertório infantil, né? Por exemplo, há músicas que nós aprendemos na infância, como o pastor falou, que estão gravadas na nossa cabeça, 3 palavrinhas só, né? Eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalala. Então, é uma música simples. E o que você está passando ali para a criança? Que Deus ama o papai, Deus ama a mamãe, Deus ama a criança, né? São músicas simples que às vezes você pensa, não traz muita coisa, traz, com certeza traz, né? E músicas que cantam no louvor, que a criança já consegue compreender pela idade, dá para ser cantada também no culto infantil, não vai ficar cantando só a música infantil também, né? Principalmente quando a criança é um pouquinho maior. Aqui em casa, a gente teve, graças a Deus, a vantagem dos meninos serem apresentados a música mais cedo, né? Então, em alguns cultos domésticos, a gente tinha um tocando teclado e o outro fazendo barulho da bateria, né? E seguíamos o louvor, assim, de uma forma muito abençoada, porque eles se envolviam,
Todas as músicas que a gente tinha que cantar, um tinha que estar no teclado, outro tinha que estar tocando alguma outra coisa, né? Então, é bom você envolver a criança. Faz um microfonezinho, ou então, se não tem um microfone, usa outro objeto que possa substituir, né? Um pandeirinho de brinquedo, se a criança é menor, dá para comprar também, ou então pegar uma caixa de sapato, ele vai bater ali, representando a bateria. Então, a criatividade tem que trabalhar nessa hora, né? E ali ela vai estar sendo apresentada que ela louva ao Senhor e o Senhor recebe o louvor dela. Muito, muito bom mesmo. Adriana, e uma criança que é criada num culto doméstico com finalidade, com propriedade, com calma, né? Não precisa ser uma coisa de outro mundo, afinal de contas, a maior prova de que criança gosta de simplicidade é que é capaz de, quando ela ganha um brinquedo, deixar o brinquedo de lado e brincar com a caixa. É Uhum. incrível isso, né? Ela é um ser absolutamente simples. Adriana, uma criança que os pais trabalham forte, aquela primeira infância, segunda infância, até chegar na adolescência, eles trabalham muito forte os mandamentos do Senhor. Você tem noção de estudos que você já fez? Quais são as consequências disso no futuro? Porque deve ter consequência, né? Seria o quê? Uma maior estabilidade? É uma criança com possibilidade maior de quê? Ela ganha o quê em relação a outras que não têm essa convivência? Você pode me ajudar nisso enquanto professora? Quando a família se envolve bastante nesse objetivo de fazer um culto doméstico com a criança, envolvendo a criança, na simplicidade que ela tem de louvar o Senhor, de ouvir a palavra de Deus, as consequências elas não são só futuras, né, pastor? Elas são desde agora. A gente tem crianças que conseguem, às vezes, até confrontar ideologias que são passadas na escola. A gente tem testemunho de pais que chegam e falam, ó, o fulaninho, ele falou com a professora que não é bem assim o que É ela explicou. sério? Sério? Sério, sério, a gente tem isso, né? E, assim, não são crianças fáceis de aceitar qualquer comida, né? Vamos dizer assim, que o ensinamento seja uma comida que venha. Então, eles conseguem filtrar o que realmente é bom. Né? Principalmente, assim, na escola tem algumas teorias sobre a criação, né? Que a gente vê muito, os pais chegam muito e falam, ó, o fulaninho, ele falou para a professora que não foi desse jeito não, que foi criado o mundo, não foi uma explosão que do nada surgiu tudo, né? Então, assim, esse é um testemunho do que é atual, do que é no presente o culto infantil para uma criança, né? E para frente, aí a gente vê a nossa experiência. Quem nasceu no lar cristão e adulto hoje, vê, como o pastor falou, versículos que foram gravados na infância, que estão lá, louvores que foram cantados na infância, que estão lá. A gente tem músicas muito novas agora, mas quando algum irmão traz uma música antiga, que eu costumo falar lá do fundo do baú, né? A gente consegue cantar a música como se tivesse cantado ontem, né? Porque foram coisas que foram gravadas na nossa infância, né? Então, assim, é uma criança que ela tem perspectiva de trabalho dentro da igreja, porque ela quer ser o pastor na igreja, ela quer fazer parte da equipe de louvor. Quando a criança está totalmente fora do contexto de culto doméstico infantil, ela não se visualiza ali na igreja, no momento do louvor, no momento da palavra, ela fica meio, assim, se sentindo fora do ambiente, né? Ela não consegue, por exemplo, às vezes também não vê o pai louvando a Deus na hora do culto, aí já não vê em casa, então, assim, o momento do louvor é o momento ali que está todo mundo se preparando, e ela está esperando a salinha para subir, né? Então, a perspectiva da criança no crescimento espiritual, ela é formada agora, na infância.
e muito do culto infantil, que faz parte disso. Eu acabei de ter um insight agora, você falando, é uma verdade, é uma verdade. Se a gente parar e pensar, o culto doméstico promove a noção de adoração fora da igreja, fora da igreja. O menino se acostuma à adoração dentro da igreja, fora da igreja não acha estranha a adoração dentro da igreja, porque existe na casa dele. Ele passa a ter uma noção completa de onde ele está. Ele pode ser crente, pode adorar, pode servir a Deus, né? Agora, quando ele não tem isso em casa, primeiro, pode não ter em casa, acha estranho na igreja. Aí, quando começa a achar natural na igreja, pensa que é só na igreja. E aí pode só na igreja. Fora da igreja pode ser outra coisa. É fundamental. Isso é essencial. Em Essencial. muitos aspectos, né, pastor? Não é só o louvor, não é só o conhecimento da Bíblia, mas muitos outros, tipo a oração. A criança que é trabalhadora da oração em família, ela sabe seguir os passos, né? Ela não vai ficar, porque assim, se a criança não é apresentada, ela não sabe nem quais são as partes da oração, o que ela pode fazer na oração. Ela fica habituada só a agradecer, ou então só pedir, né? Tem a parte da oração, tem a parte do pedir, tem a parte de interceder por outras pessoas, tem várias partes do pedir perdão pelos pecados, né? É ali essencial, né? Então, assim, ela fica assim, alheia a muitas coisas se ela não tem culto infantil em casa, né? É, é uma verdade. E olha, eu estava pensando o seguinte, outro insight que acabei de ter. Na medida que você disse que a criança passa a ter uma voz ativa maior e combater o errado, agora eu estou entendendo porque muito pai não faz culto doméstico. Óbvio, tá na cara, Adriana. O indivíduo vai ler uma passagem bíblica, vai explicar, a criança vai olhar e vai dizer, mas papai, o senhor tá errado. Ela não vai brincar com isso, né? Eu vou ser bem sincera. Assim, eu costumo falar com os professores do departamento infantil e às vezes, a gente pensa muito sobre isso, porque a criança, ela erra muito quem acha que a gente ensina, só ensina as crianças, elas também nos ensinam, né? As perguntas que são feitas dentro da salinha são, assim, cabulosas, né? Se você não tiver aquele contato diário com leitura, com oração, a leitura da Bíblia, a oração, você pode ficar bem para trás, realmente, né? Eles conseguem ligar textos bíblicos e fazer assim, mas na Bíblia não está falando só isso, está falando isso lá na frente, e às vezes, se você não entender, você pode já ficar assim, sem saber como responder, né? Isso o pai também vai ter ideia disso. A gente vê no dia a dia, a criança faz perguntas assim, que do nada, saiu do nada aquela pergunta, e se você não tiver uma experiência, alguma coisa, você não vai conseguir respondê-la. E o não responder gera, assim, uma frustração para a criança, né? É, Então, tem que ser trabalhado isso, sim. A criança, ela é questionadora, ela quer saber, ela quer ir atrás, e o pai tem que ser aquela fonte de que vai trazer. É lógico que ela não vai inventar, né? Ele tem que ter aquela base bíblica. Se ele não souber, ele vai falar, não sei, eu vou pesquisar na Bíblia, eu vou perguntar ao pastor para eu poder te responder. E ela vai cobrar. Se você fizer isso, ela vai cobrar. muito, muito bom, muito bom. Ô, Adriana, é uma pena que o horário já deu. Ai, que dor. Mas eu quero te agradecer. Irmãos, eu não estou pegando pessoas aleatórias, não. Estou pegando líderes e, graças a Deus, na nossa igreja, a gente, antes de falar alguma coisa, a gente vive aquilo. A Adriana é quem? A Adriana é filha de pastores. Tanto ela serve a Deus, quanto o irmão dela serve a Deus. Então, ela vem de um lar cristão.
Ela é filha do nosso amado Mota, né, e da Eunice. A Adriana é esposa de pastor. Então ela sabe a pressão que é, tadinha, desculpe, nisso. Mas a Adriana tem filhos. Os filhos dela, irmãos, são enormes, porque ela é muito alta e o Elias é mais alto ainda. E o Elias, que é enorme, o Elias bate quanto? É o quê? 1,80? Acho que é 1,87. Meu Deus do céu. Pois é, o Elias já está baixinho, perto do Pedro e do João. É sério. Os dois ficam do lado do pai. E eu não quero ver os filhos do Pedro e do João, não. Vai ser, meu Deus, dois gigantes. Dois gigantes. A não ser que eles se apaixonem por pequenininhas, o que é normal, né? Mas olha, e a gente vê o comportamento tanto do Pedro quanto do João, extremamente educados. Bons meninos, estudantes, que estão na fase de estudar para arrumar a vida, é assim mesmo, mas crentes, ali na igreja, ouvindo a palavra, crescendo. Então, eu acho que valeu a pena cada culto doméstico que Elias e Adriana fizeram. Minha pastora, as palavras finais e desde já o meu muito obrigado. Eu queria deixar aqui algumas ideias rapidamente, né? Quanto à oração, a gente pode fazer caixinha de oração, caderno de oração, né? A gente pode trabalhar memorização de versículos. Eu separei, o meu pastor, ele dá muito exemplo de que gosta muito de ler. Eu tenho alguns livros aqui também do departamento infantil. Eu separei esse daqui, porque foi bem rápido, né? Eu não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar para ver, eu vou só falar o nome dele. 101 ideias criativas para o culto em família. E ele trabalha justamente isso, trabalha essa diversidade de idades na família, tendo culto com crianças, adolescentes, adultos. Eu acho ele bem interessante, ele tem ideias assim fantásticas. Inclusive até assim, vou fazer um culto doméstico nesse final de semana, no sábado, por exemplo, que você está em casa, eu vou fazer lá no parque da cidade. Aí eu vou levar tudo para lá, fazer um piquenique e fazer um momento de louvor em família, né? Então, assim, ele tem Adriana, as não ideias. se preocupe, porque o Weber vai botar, ele vai achar, vai colocar. Como é que é o nome? 101 101 ideias criativas para o culto doméstico. Isso, irmão, David Merkel. adquira. Mas vai Ele ser é fantástico. muito bom, muito bom, muito. Continue, minha pastora. Então, é assim, eu acho assim, seja perseverante. No início vai ser difícil? Vai, né? Nada é fácil no início, mas você vai ver frutos, assim, fantásticos à medida que você for trabalhando, né? Tem equilíbrio nas atividades, nada muito longo, porque a criança não consegue captar nada muito longo, né? Tem equilíbrio de tempo, de faixa etária, de vocabulário, nada muito formal, né? Porque a criança, ela tá ali no simples. Se você for muito formal no que você vai falar, a criança talvez não vai entender nada, né? Use ilustrações, use recursos. O que você pensar de recurso, você consegue não só comprar, mas fabricar, porque hoje, às vezes, é muito caro para uma família comprar recursos infantis para contar história, né? Mas você consegue confeccionar. Então, assim, e o que você tiver dificuldade, peça auxílio também no departamento infantil e peça orientação a Deus também em oração, de como você vai levar a palavra dele para a sua criança. Com certeza você vai ser muito bem orientado. Adriana, deixa eu compartilhar com você algo que acontece ali na igreja do Fernando. Eu acho uma ideia fantástica, mas fantástica mesmo. Aí eu compartilho com você e compartilho também com os meus amados irmãos. Aqui está, Fernando. Olha que interessante. Deixa eu colocar aqui. Pai do Senhor, irmãos, o devocional de hoje fica em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não mandei eu, esforçar-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantas, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andes. Bem, irmãos, o que eu entendi dessa palavra foi que muitas pessoas recebem a oportunidade de pregar na igreja e têm medo. Eles pensam, eu não vou conseguir falar a palavra certa, eu não vou conseguir pregar direito, eu vou gaguejar no meio da palavra, mas irmãos, não temam a isso, porque Deus sempre vai estar no seu lado nesses momentos para que você não erre nenhuma palavra. Amém? Fantástico. Eu tenho aqui outros, muitos outros, mas é assim. Vamos voltar aqui. Mas é fantástico, fantástico, fantástico mesmo. E é muito difícil, Adriana, a gente chegar a esse ponto Nível, né? da gente estar querendo ir para frente de um celular e falar um minuto como esse. Assim, foi um longo trabalho aí, né? A gente sabe que essa criança ela não começou hoje, né? Ela tem frutos assim que são visíveis de um trabalho grande em família, né? Assim, com certeza deve ser bem menor, né? Eu não vou dizer que desde o início, porque eu não conheço a criança, né? Mas assim, você vê que ela fala com as palavras dela e ela transmite o recado, né? O que ela aprendeu ali, né? Então, assim, perseverança, perseverança mesmo. Às vezes vai começar com uma criança tímida que não quer nem falar no culto doméstico com o pai e a mãe ali na frente, né? Que se sente assim, eu vou falar tão pouquinho, não quero falar não. Mas à medida que for sendo realizado o culto doméstico infantil em família, né? Ela vai se soltar e ela vai falar. E aí a palavra do Senhor é transformadora, né? Ela não vai aguentar ficar só para ela, e ela vai começar a falar com os amigos e falar com a família, né? A gente tem exemplo disso na igreja, o pastor sabe, né, de famílias que foram alcançadas através da própria criança, né? Por quê? Porque ela é luz também, ela também foi amada, amada por Deus, a palavra do Senhor alcançou o seu coração, e ela está cumprindo o ID como um adulto, né? É fantástico. Muito, muito legal. Olha, irmãos, fica uma ideia de, num futuro não tão distante, a gente, assim como tem o leitura bíblica diária, lá num futuro não tão distante, talvez daqui a 2 anos, a gente ter o leiturinha bíblica diária, com um devocional de uma criança nossa da igreja por dia. Nós vamos chegar nesse nível. Pastora, muito obrigado mesmo. Nós estamos, nesse momento, com certeza, refletindo e nós vamos levantar de novo os cultos domésticos, porque eles são fundamentais. Nossa casa tem que estar na presença de Deus. Eu agradeço o seu tempo, agradeço todo o seu carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor. Eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer pela igreja que nós temos, que se importa muito com o trabalho de crianças, o trabalho de adolescentes, de toda a família em geral, né? E agradecer de uma forma especial, né, todo o departamento infantil de todas as nossas igrejas que são bem envolvidos com esse trabalho, né? Que o Senhor recompense cada um. E muito obrigada pela oportunidade, eu me sinto honrada, né, de estar participando desse momento. Eu é que sou grato. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.